Vou colocar aqui para vocês rapidinho um outro testemunho lindo. E saber por onde entrou e saber aqueles os pontos, tudo, penso que é muito interessante. Esta semana fiz 2 crianças pela fotografia e bateu tudo certo. A minha esposa fez o diagnóstico e deu tudo certo, inclusive até resultou num feedback positivo no Facebook do testamento de uma mãe. Fez um testamento e a conta deste testamento já tenho mais 3 ou 4 casos também para ver. Mesmo antes do paciente, de atender o paciente, com a fotografia dele já podemos ver já podemos se calhar adiantar este trabalho para a consulta e ver o que é que ele tem. E no dia da consulta resolver logo o problema. Antes desta formação, se calhar não consegui identificar tão bem. É sobre isso, né? É sobre vocês olharem, entenderem até onde que nós podemos chegar, tá? Pessoas lindas, eu tenho certeza absoluta que se você realmente está disposto a transformar, está fazendo sentido tudo isso que você está vendo. Tenho 9º ano, posso ser terapeuta biomicrohertz? Ó, já está falando terapeuta biomicrohertz, que bonito, né? Que bonito. Bem, pode. A única questão que nós temos aqui, né, quando nós falamos de terapeuta biomicrohertz, formação e coisas assim, que não é o que a gente está focado aqui, que nós estamos focados nesse evento, para vocês desfrutarem, para vocês fazerem de fato a transformação na vida das pessoas que vocês desejam. Mas quando a gente fala sobre a formação biomicrohertz, ser um terapeuta biomicrohertz precisa ter passado pela formação com certificação da GERT, né? Então, é importante a gente pensar e lembrar de uma coisa muito importante. Eu não quero saber qual é o seu nível de escolaridade, porque eu conheço muitos terapeutas que são capazes de transformar vidas com o 4º ano. Vocês precisam saber se comunicar, ler e escrever, isso sim preciso. Porque senão eu não vou entender os materiais práticos que eu vou ter, eu não vou entender os materiais didáticos, eu não vou ter conhecimento suficiente para aplicar na vida do outro. Mas em questão a isso, quantas pessoas eu conheci na minha vida inteira que tinham um dom de transformar a vida do outro e que não tiveram as mesmas oportunidades escolares que eu tive, por exemplo, né? Eu sou mestrada, pós-graduada, mas quantas pessoas não tiveram essa oportunidade? Então é importante a gente entender que não é sobre o que eu consigo fazer e sobre se eu tenho uma literácia, se eu estou saindo da faculdade. Não. Nós, dentro da formação, nós temos pessoas que têm 4ª classe, já tive alunas de 4ª classe, já tive alunas do 9º, já tive alunos formados, já tive advogado, já tive médico, já tive fisiatra, já tive psicólogo, já tive professoras, já tive tantas pessoas com formações maiores ou menores que, para mim, o que me importa é qual é o resultado que elas fazem e não de onde que elas vêm. E eu acho que isso é que devia importar a vocês também. E se vocês querem estar capacitados para conseguir fazer algo, podem ter certeza que eu vou estar aqui para capacitar. Aqui, quantos pontos existem na biomicrohertz? São mais de 40 pontos no corpo, tá, do paciente. Então, quando nós estamos fazendo o processo de mapeamento, nós temos mais de 40 pontos no corpo de um paciente que podem estar ativos. Normalmente, cada paciente tem ou seja, tem pontos específicos de acordo com a sua questão, seja de ansiedade, ou seja de depressão, ou seja a situação que ele passou. Tem pacientes que vão ter vivências que a gente consegue captar desde a intrauterina, a gente consegue olhar para o paciente depois, ou seja, o que está acontecendo nele nesse momento. Se eu pegar, por exemplo, agora a Mila e for fazer um mapeamento da Mila, da Silva, do Ivan, aqui nesse momento, a gente consegue identificar a história deles, em que momento que aquilo colapsou. E a partir daquele momento que colapsou, a gente consegue encontrar essas memórias no corpo e dizer quando que aquilo colapsou, pela característica das marcas, quando que isso aconteceu. E aí, a partir disso, nós conseguimos olhar todos os pontos que tem no corpo, através do sistema nervoso periférico e através também do eixo nervo vago, que são 2 condutores que fazem com que o nosso cérebro se comunique com o nosso intestino delgado e que faça com que as nossas emoções não sejam passadas de um lado para o outro, tá? Isso é um dos pontos que eu quero que vocês entendam isso. Então, existem muitos pontos e existem os órgãos físicos que estão mapeados. São vários órgãos físicos que nós temos mapeados no nosso corpo e são os que têm maior impacto emocional. Fígado, rim, nós temos pele, nós temos, por exemplo, a desproteção ainda. Ontem eu estava dando uma aula para os meus queridos formandos, e nós estávamos falando sobre isso, ectoderma, né? A gente fala da epiderme, o que é epiderme, o que é a derme. Porque, por exemplo,
pacientes, pessoas que passaram por vergonhas, desenvolvem melasmas, vergonhas públicas, porque pacientes que passaram por processo de violação, ou um processo de uma oposição em casa, podem desenvolver psoríase, com um sentido de proteção, eu preciso me proteger a partir daí, e desenvolver exatamente naquele órgão que ele guardou aquela memória. Como que a gente consegue encontrar no corpo do paciente aonde estão as memórias emocionais de impacto que ele passou e que desenvolveu? Tudo isso dentro do processo, né, dos pontos da Biomicrohertz. Se pode atender online e presencialmente com a Biomicrohertz. Ai. É isso mesmo. Sim, você pode atender online, você pode atender presencialmente. Isso faz com que você tenha... Nós temos métodos diferentes para atendimento presencial, métodos diferentes para atendimento online, tá bom? A base é a mesma, mas o método é diferente para os dois tipos de atendimento. E isso faz com que você possa tanto escolher começar trabalhando em casa, como você pode começar indo até um gabinete, fazendo uma parceria com o ginásio, trabalhando junto com o gabinete de estética, fazendo uma parceria com a junta de freguesia, colocando isso nas escolas. Ainda hoje estava falando disso e até uma paciente minha me convidou para ir numa escola, para conseguir fazer um processo dentro de uma escola, empresas a gente consegue, até porque, gente, olha, tem uma novidade chegando aí, que eu vou dar de primeira mão para vocês. A partir de há 3 dias, cerca de 3 dias, saiu uma nova lei que obriga as empresas a prevenirem e a trabalharem com a saúde mental dos funcionários. Ou seja, vocês têm agora a possibilidade nas mãos de irem até as empresas com essa certificação, com esse trabalho, né, dentro da Biomicrohertz, falando que vocês conseguem ajudar um paciente ansioso e depressivo para fazer processos de prevenção e de tratamento dentro das empresas. Vocês já pensaram as possibilidades? Até porque é lei agora, eles têm que ter esse processo acontecendo dentro das empresas. Então, você pode estar à frente aí de um novo movimento que vai ajudar muitos profissionais, até porque era necessário, né? A quantidade de profissionais hoje em dia que adoecem nas empresas e que tem baixa médica por saúde mental é enorme. Então, é um desperdício para eles financeiro muito grande de mão de obra e financeiro, e assim, eles contratando serviços e fazendo com que nós possamos ir até as empresas, isso se renova e eles voltam a ter os pacientes ativos, que é tudo que todo mundo quer, né? Que todo mundo trabalha com alegria e com amor no coração.